Ela não é agradável. E ela nem é desejável. Infelizmente, muitos desejam, mas não sabem o que estão fazendo. É como Jesus na cruz, né? Em relação àquela multidão ali que desejava a morte dele. Não sabem o que fazem. Então, o objetivo nosso aqui é tentar encontrar assim uma resposta para a seguinte pergunta, né? Se Deus não reescrever a nossa história, o que de pior pode nos acontecer? É uma boa pergunta, né? Eu creio que nós precisamos encontrar a resposta para essa pergunta. Eu quero que você feche os olhos, vamos fazer uma rápida prece. Senhor nosso Deus, Pai querido, são tão poucas as oportunidades que nós temos de concentrar a nossa atenção no que é eterno. Normalmente, a nossa atenção está concentrada no que é temporário, no que é passageiro, no que é mundano. Precisamos aproveitar esses pequenos momentos que o Senhor nos oferece para concentrar a nossa atenção naquilo que realmente importa, aquilo que permanece, aquilo que é eterno. E nós queremos fazer parte dessa história. Nos ajude. Abra o nosso entendimento agora. A gente possa compreender a mensagem que o Senhor preparou para nós neste momento. Seu Santo Espírito encontre corações abertos, não só para receber a mensagem, mas para compreendê-la também e vivê-la. É o nosso desejo e oração no nome de Jesus. Amém. Por bondade, olha sua Bíblia aí, lá em 2 Crônicas, em um verso bem conhecido, mas nós gostaríamos de introduzir aqui a mensagem, 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. A maioria de nós ainda conhece esse verso, né? E diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse verso, né, é que quem está precisando se humilhar, orar e buscar e se converter é o povo de Deus. Isso aqui me deixou confuso, né? Então, nós estamos aqui numa igreja cristã e nós entendemos que essa igreja é a igreja, até que nos prove o contrário, nós temos convicção que essa aqui é a igreja, e supostamente nesta igreja composta de remanescentes, né, de pessoas que estão vivendo nos últimos dias da história deste mundo, pessoas que estão aqui para representar Deus e para proclamarem uma mensagem de pertença ao mundo, de salvos. Por que uma mensagem de reescrever a história desse povo? Estranho. Essa história já está sendo escrita há muito tempo, alguns há 40, 50, no meu caso há 22 anos. Vai ser confusa essa situação. Mas aqui está dizendo para nós: o povo, aquele que me chama pelo meu nome, uma coisa está errada com essa coisa. Por que Deus já não escreve logo, já não reescreve uma vez essa história? Ele é o Todo-Poderoso, Deus, né? Criador dos céus e da terra, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que já não escreve. Bom, você percebeu aí? Existe uma condição para que ele possa fazer isso. Se é uma condição, né? Ele quer fazer, mas parece que se essa condição não for obtida, ele não poderá fazer. Ele quer fazer, mas não poderá fazer se a condição não for alcançada. Então veja só o que ele diz: o povo que me chama pelo nome tem que
se humilhar, né? E tem que orar, e tem que buscar, e tem que se converter dos seus maus caminhos. Para que você possa entender como que eu posso, na minha vida, começar a exercitar essas coisas, a praticar essas coisas. Bom, é muito simples, você precisa apenas de uma coisa, você precisa querer. É só isso. Quando você quiser se humilhar, orar, buscar, né? E se converter dos bons caminhos, se você quiser isso, aí Deus começa a fazer parte da sua história. E Deus começa a fazer parte da sua história, então Ele vai ordenar a você: humilhe-se, e você vai obedecer. Ele vai ordenar: ora, e você vai obedecer. Ele vai ordenar de busca, e você vai obedecer. Ele vai ordenar: converta-te dos seus maus caminhos, e você vai obedecer. Só precisa de. Bom, então quer dizer que há muitas pessoas que estão aqui que não querem, é isso mesmo. Que não querem. E por não querer, Deus não pode operar, Deus não pode agir. Então a pergunta que eu fiz aqui no começo: o que pior pode acontecer a alguém se Deus não reescrever a história dessa pessoa? Por esse verso que nós acabamos de ler está dizendo para nós o que vai acontecer. Mas não é isso, não é isso aqui, mas já nos ajuda a compreender o que vai acontecer. Porque essa condição, né, de você orar, humilhar, orar, buscar e se converter no seu mau caminho, se isso não acontecer na sua vida, e para acontecer você precisa querer, Deus não poderá perdoar os seus pecados e nem sarar a sua terra. Não poderá perdoar os seus pecados. Então, se Deus não reescrever a sua história vai continuar contendo o que? Nela, pecado. Isso é um problema. Se Deus não reescrever a sua história vai continuar contendo o que? Doença, dor, morte. Então, o que pior pode acontecer a alguém se Deus não reescrever a história dessa pessoa? Bom, a história dessa pessoa, ou essa pessoa, vai continuar exatamente como está. Vai continuar exatamente como está, como sempre esteja. E o que é que está faltando na história dessa pessoa? O que é que sempre esteve faltando na história dessa pessoa? Esteve faltando Deus. Só isso. Mas só isso, cara. Por que Deus precisa reescrever a história de alguém? Porque Deus precisa ser inserido na história dessa pessoa. Essa é a questão. Se Deus não reescrever a história dessa pessoa, a história dessa pessoa vai estar assim, com pecado e sem Deus. Mas se Deus conseguir reescrever a história dessa pessoa, com a permissão e o desejo dessa pessoa, então a história dessa pessoa vai mudar. A história dessa pessoa vai passar a ser assim, sem pecado e com Deus. É simples. O que de pior vai acontecer com alguém se Deus não escrever a história dessa pessoa? É que essa pessoa vai continuar sendo o que ela sempre foi. E agora, quando a gente vai tocar assim na nossa situação, né? A história da nossa igreja, qual é o conceito que a nossa igreja tem que se ver? Então, vamos falar no geral, né? No geral, qual é o conceito que a nossa igreja tem que se ver? Ela diz assim, rico sou e de nada tenho falta. Olha que legal, hein? Esse é o conceito que a nossa igreja tem que si mesmo. Rico sou e de nada tenho falta. Você deve incluir nesse de nada tenho falta o quê? Não tenho falta do quê? De Deus.
Está tão cheio, né, de si, que não há espaço para Deus em si. Rico sou e de nada tenho falta. Bom, se a pessoa não sente falta mais de Deus, como é que Deus pode fazer parte da história dessa pessoa? Quando eu disse aqui que a pessoa precisa querer, ela precisa querer o que, na verdade? Deus. Ela precisa desejar o quê? Deus. Então quer dizer que as pessoas não querem Deus? Irmãos, não foi por acaso que nós temos nos evangelhos ali, né? Aliás, nos 4 evangelhos, o momento em que é apresentado para o mundo fazer uma escolha. Olha, você pode fazer uma escolha. Você tem aqui Deus de um lado, você tem o Satanás do outro. Quem vocês querem? Me chama a atenção que não precisava nem pensar. Não foi necessário nem pensar. Aquela história lá, 20 segundos, 50 segundos, não foi preciso. Eles já sabiam exatamente o que queriam. Nós queremos Satanás. É claro que aí houve apenas um arranjo, né? Porque as pessoas não vão querer Satanás, mas alguém que o represente. Porque assim fica mais fácil. Barrabás é o que nós queremos. Mas enquanto a nossa igreja tem esse conceito de si mesma, de que o sou e não tenho falta, nada tem falta, aí, no caso da avaliação de Deus, diz: olha, você é miserável, pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. Então, qual é a pior situação, né? A pior situação é que as pessoas, elas são assim, miseráveis, pobres, cegas e nus. Mas elas fazem questão de mostrar algo diferente para as outras pessoas verem que elas são ricas e de nada têm falta. E você percebe isso, né? No comportamento geral. Então, como que Deus pode, né, reescrever a história dessas pessoas se elas não sentem falta dele? E essa falta de necessidade de Deus pode ser observada onde? Elas não têm muita vontade de orar, não têm muita vontade de beber, não têm muita vontade de ir à igreja, não têm muita vontade de que Jesus volte, porque nós falamos tanto de Jesus voltar, pregamos Jesus vai voltar, cantamos Jesus vai voltar, né? Anunciamos, mas nós não pregamos isso, nós não desejamos pregar isso para o mundo, porque para Jesus voltar, precisa pregar. Evangelismo, vamos fazer uma campanha de evangelismo. Nós temos 100 pessoas na nossa igreja, aproximadamente. Mas quantas efetivamente estão desejando Jesus voltar? Porque não é falar, né? Quero que Jesus volte. Quantos vocês querem que ele volte? Todo velho na mão. Mas precisa contribuir, né? Para que Jesus volte. Eu fiquei sabendo de uma história esses dias atrás, eu vou usar essa história aqui para nos ajudar a compreender a situação. Tem um rapaz, é uma história real, uma biografia do rapaz, uma história real. Um rapaz chamado Lucas, eu estou aqui colocando o nome para ele, eu não sei o nome, mas eu vou colocar para ficar mais real, né? O Lucas, ele nasceu com uma deformidade, problemas sérios de saúde. O coração dele já era fraco. Desde criança, bem novinho, foi diagnosticada ali uma gravidade severa no coração. E os médicos já alertaram os pais: olha, ele a qualquer momento pode ter uma morte assim súbita, né? Morte súbita, a qualquer momento. E quando isso acontecer, não vai ter o que fazer. E os pais foram ali tomando todo o cuidado com aquele filho, né? Toda a atenção. E a criança foi fazendo anos, aniversário, foi comemorando. E aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente juvenil, nunca teve um momento assim em que ele pode ficar sozinho. Sempre os pais estiveram do lado dele, o tempo todo, com a preocupação ali de que algo ia acontecesse, para poder correr com ele e dar uma chance ao rapaz de
permanecer com eles aí por mais tempo. Mas quando chegou a adolescência, aos 17 anos, aquele jovem agora ali começou a ficar, depois de ver os amigos, todos ali tendo seus momentos de independência, o filho finalmente chegou para a mãe em um dia e disse assim: mãe, eu tenho um pedido para fazer para a senhora. Olha, preciso que a senhora me deixe, pelo menos hoje, deixa eu sair de casa sozinho. Só hoje. Eu preciso ter um momento só comigo. Eu preciso disso. Né? Me conceda essa minha necessidade. Deixa eu sair sozinho. A mãe tentou dissuadi-lo, né, dessa ideia, ficou para eles ali algumas razões, a gravidade da situação dele. Falei: mãe, mas eu estou disposto a me arriscar, eu preciso desse momento. E era um rapaz bem legal, assim, um rapaz bacana, um rapaz bondoso, né, carinhoso com os pais, um rapaz de boa aparência, assim, bem educado, tranquilo. Pensa num rapaz, todo pai gostaria de ter como filho. É esse rapaz. E a mãe, vendo ali a situação do rapaz, ela acabou consentindo, mas na sua mente aquela mãe disse assim: eu vou acompanhar, vou deixar ele sozinho, mas eu vou de longe e vou acompanhar ele. O rapaz ali saiu de casa, então, pela primeira vez ele saiu de casa sozinho. E aí, próximo da casa dele, tinha um shopping, foi caminhando para o shopping, né? E a mãe, aguardando assim, uma distância bem segura para que o rapaz não a visse, foi acompanhando ele. O rapaz entrou no shopping, então, ele começou a curtir ali a sua independência, pela primeira vez. Ele foi observando ali as lojas, né? Com calma, sem pressa, tranquilo, observando ali alguns cenários. E até que ele chegou assim, a uma livraria do shopping. Ele chegou na livraria, alguns títulos de livros que chamou a atenção, ele começou a olhar aqueles títulos, né? E aí, pelo vidro, assim, ele tirou o foco dos livros e ele olhou para dentro da loja, né? E lá dentro da loja tinha uma moça. E a moça estava olhando para ele. E a hora que ele cruzou os olhos com os olhos da a moça sorriu para ele. E nesse momento aquele rapaz sentiu algo acontecendo dentro dele ali que ele nunca tinha sentido, né? E ele, imediatamente, ele foi para dentro da loja, em direção à moça. A moça foi em direção a ele, que era uma atendente da loja. E a moça, com um sorriso grande, olhando para ele, disse assim: posso ajudá-lo? Ele falou: pode. O que você precisa? Bom, eu preciso de um livro. Qual livro? Ele olhou para o lado assim, viu um livro, pegou aquele livro, é esse. E a moça, então: é para presente? Ele falou: não, é para mim. Você quer que eu inclua? Ah, eu quero que você inclua. Então a moça saiu ali, foi lá para o fundo da loja. Ela demorou um pouco mais do necessário, voltou com um pacote bem embrulhado. Ali então o rapaz acertou ali, pagou o livro pelo livro e foi para casa. No dia seguinte, na mesma hora, o rapaz estava lá de novo na livraria. A mesma situação aconteceu, né? E ele ficou uns momentos ali com a moça, comprou outro livro. E a moça embrulhou o livro e ele foi para casa. Isso foi por 36 vezes, todos os dias. Essa é uma história real. 36 dias. No 30º dia, 37º dia, o jovem, não se aguentando mais, foi falar com a mãe. Mãe, ele contou toda a história. Olha, eu estou apaixonado por uma jovem. Ele contou toda a história. Quando eu compro os livros lá, mas eu nem abro os livros. Os livros estão todos fechados lá no meu guarda-roupa. Eu compro o livro e eu coloco o livro e deixo ele fechado. Do jeito que ela me embrulhou o livro, eu deixo ele fechado, guardo lá no guarda-roupa. Mas eu não sei como falar para essa jovem, né, o que eu estou sentindo por ela. Eu tenho vergonha de falar. A mãe disse assim: você é um rapaz de boa aparência, educado, né? Você é um rapaz agradável. Eu tenho certeza que ela não vai te maltratar, ela não vai te desrespeitar.
Você pode falar com ela, né? Mas o rapaz falou: eu não sei se eu vou ter coragem. A mãe falou: então eu vou fazer assim, escreve um bilhete. Escreve um bilhete para ela, e quando você for lá, tal, e se você não tiver coragem de falar para ela, você deixa o bilhete lá em cima do balcão e vai embora. Ele escreveu o bilhete assim: olha, desde aquele dia que eu te conheci, o bilhete que ele escreveu, eu estou sentindo algo em mim, eu não consigo te esquecer, você não sai da minha cabeça, né? Eu gostaria muito de te conhecer melhor. Você não gostaria de sair comigo para tomar um sorvete, né? Para eu te conhecer um pouco melhor? Ele colocou o nome dele lá e o telefone, embrulhou e foi para a loja. Chegou na loja, aconteceu a mesma coisa ali, das outras 36 vezes, era essa 37ª, né? E ele ali foi preparando ali um discurso para ela, mas olha que estava na frente dela, e ele começou a tremer ali, um pouco mais nervoso, e ele não conseguiu dizer a ela o que ele estava sentindo. A moça foi para o fundo da loja, embrulhar o livro, e ele então tirou um bilhetinho do bolso e colocou em cima do balcão. Ele pegou o livro, pagou o livro e foi embora. Na hora que a moça viu que ele partiu, ela viu que tinha um papel em cima do balcão, pegou lá o bilhete que ele tinha escrito, né? Ela leu o bilhete, ficou emocionada, né? E aí ela pensou assim: bom, eu vou esperar ele vir amanhã para responder a ele. Amanhã ele está vindo todos esses dias, amanhã quando ele vier eu falo pessoalmente, vai ser melhor. E no 38º dia ela ficou ali ansiosa para chegar naquele rapaz. E deu o horário e o rapaz não chegou. Então ela aguardou o 39º dia, mesmo horário, aguardou o rapaz e o rapaz não chegou. O 40º dia, no mesmo horário, o rapaz não chegou. A moça não aguentando mais, ela pegou o telefone e ligou lá para a casa do rapaz. E aí a mãe do rapaz atendeu. E ela falou: olha, eu sou amiga do Lucas, né? Eu gostaria de falar com ele está esperando uma ligação minha. A mãe, nesse momento, começou a chorar, né? Olha, há 2 dias o Lucas passou mal, ele se sentiu mal, e nós corremos com ele para o hospital, e infelizmente ele faleceu. A mãe falou isso chorando, né? E nesse momento ela sentiu ali o telefone desligar. A moça ficou em silêncio ali e desligou o telefone. A mãe entendeu ali, a moça também deve ter ficado em choque, né? Sabendo que era a moça da livraria, a mãe então lembrou de que o rapaz tinha dito para ela que todos os livros que ele comprava ele guardava no guarda-roupa. E havia uma pilha, ele colocou e foi colocando a pilha em ordem, né? E a mãe foi lá e pegou o primeiro livro de baixo que ele havia comprado e abriu o pacote. No primeiro pacote que ela abriu, havia um bilhete lá. Vamos. O bilhete da moça dizia mais ou menos assim: olha, eu me simpatizei muito com você, né? E se você me der a oportunidade, eu gostaria de te conhecer melhor. No primeiro pacote. Quando ela abriu o segundo pacote, no outro bilhete estava escrito, semelhante ao primeiro. E no terceiro havia um outro bilhete, no quarto, no quinto, e todos os pacotes que ela abriu, havia um bilhete da jovem lá. E conforme ia passando, a jovem ia insistindo: você não gostou de mim, eu fiz algo que te magoou, né? Eu não sei por que você está vindo aqui, mas se você não me fala nada, né? E a moça insistindo com ele, todo o bilhete ali, né? Dizia que ela estava sentindo algo por ele e que ela queria, de alguma maneira, saber se ele também estava sentindo algo por ela, né? Em todos os bilhetes. Mas o Lucas nunca abriu nenhum dos pacotes. E o que isso tem a ver com a nossa mensagem aqui? É muito simples, irmãos. Todo dia, Deus está escrevendo uma mensagem para nós. Eu vou ler apenas uma para você. Está se você quiser me acompanhar, né? Porque é Deus escrevendo para você um bilhete. Que tal esse aqui? Jeremias, capítulo 31. Todos os dias Deus tem um bilhetinho para você escrito,
Vamos ver só um aqui, apenas um, né? Mas você sabe que há milhares deles, milhares, centenas de milhares. Podemos infinitos bilhetes que nós não conseguimos contabilizar. Aqui vamos ver apenas um, Jeremias 31, verso 3. Que tal esse bilhetinho de Deus para você? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Não é uma troca de bilhetes muito parecida com o Lucas e a da jovem ali? Olha, eu quero te conhecer mais. Eu já demonstrei a você o quanto que eu me interesso por você, né? Eu queria saber se você também se interessa por mim. Essa é a pergunta que Deus está fazendo aqui. Porque Ele está dizendo para você aqui, de uma forma ou de outra, que o amor dele por você, Ele já demonstrou, ou não? O interesse dele por você, é claro, é conhecido, né? Mas o que está ainda em oculto é o que nós sentimos por Ele. É isso que Ele quer saber. É o que Ele está falando aqui nesse verso. É o mesmo que está acontecendo entre a jovem ali e Lucas. É a mesma coisa. Só que no geral, o que acontece? Bom, se Deus está falando que a situação do povo dele é daquele jeito que nós colocamos aqui, imagine os que não são do povo dele, né? A questão aqui é só para o povo, aquele que se chama pelo meu nome. Eu fico pensando assim, né? O que Deus deve pensar do povo que é chamado pelo nome dele, quando ele descobre pelo comportamento desse povo, que esse povo não tem interesse em ler os bilhetinhos que ele envia todos os dias para eles. Os bilhetinhos, sabe? Os bilhetinhos que ele envia todos os dias, há bilhetes ali, mas o desinteresse é tão grande que eles não estão querendo ler os bilhetinhos de Deus. E por não ler os bilhetinhos de Deus, eles acabam não conhecendo tão bem a Deus. E acabam também não tendo noção daquilo que Deus sente por eles, dos reais desejos de Deus por eles, e do que Deus quer fazer por eles, do que Deus quer dar por eles. Não sabem nada disso. Porque os interesses deles, o interesse deles estão colocados em outro lugar. O amor deles estão em outro lugar, em outra pessoa. Como é que Deus pode reescrever a história de alguém se Ele não está fazendo parte da história desse alguém? Se Ele continua não fazendo parte da história desse alguém? Deus quer fazer parte da sua história e da minha história. Você aceita? Eu aceito. Né? E eu quero muito que Ele escreva essa nova história. Né? Eu quero muito que a minha história seja com Deus e sem pecado. E não com pecado e sem Deus. Que Deus nos ajude, né? A ler os bilhetinhos de Deus todos os dias. E dizer a Ele todos os dias: olha, eu aceito. Eu aceito me casar com o Senhor. Eu aceito fazer um pacto com o Senhor. Eu aceito fazer uma aliança, um conselho com o Senhor. Quero me comprometer com o Senhor a ponto de não ter desviado o meu amor nunca mais em Ti. Uma história de amor, né, que Deus quer reescrever. Mas história de amor sem Deus não existe. Porque Deus é amor. Final feliz sem Deus não existe. Porque só com Deus, né, não haverá final. Se há final, por que não vai ser feliz? Então nós precisamos aceitar esse Deus, né, para que Ele possa reescrever também nossa história. Esse seja o seu desejo, o meu desejo. Amém. Em nome de Jesus. Né? Amém.